Aleluia, glória a Deus, Senhor é bom, graça e paz, famílias benditas do Senhor. Vamos estar juntos agora com o mesmo propósito, conectados na palavra, conectados no Espírito. Esta é a oportunidade de você abrir as portas da sua casa, para que o louvor a Deus seja manifesto por todos os que estão com você. Amém, queridos? Esta é a oportunidade de você abrir a sua porta, para que a palavra entre e reine neste lugar onde você está. Aleluia! Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Celebre e declare: oh, oh, só vai melhorar. 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 A nossa vida é como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós cremos na palavra, vivemos a palavra e cantamos a palavra. Aleluia! Não tenho medo do amanhã. Por quê? Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Então declare: oh, oh, só vai melhorar. 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 A minha vida só vai melhorar. A minha família só vai melhorar. A minha igreja só vai melhorar. E a cada dia só vai melhorar. Agora declare: a tua vida só vai melhorar. A sua família só vai melhorar. O seu amanhã só vai melhorar. E a cada dia só vai declare: só vai melhorar, só vai melhorar, porque eu creio. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar. O espírito da fé fala e canta: só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Diga para a circunstância: só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Estamos em Cristo. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Oh, oh, obrigado, Pai. Oh, 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 nós temos. Oh, oh, só vai melhorar, porque temos Jesus, nós temos tudo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Graças a Deus, queridos. Para mim é uma honra e um grande prazer estar com os irmãos, estar com a família de Deus, a família que eu gosto de estar em comunhão. Infelizmente, por enquanto, nós não podemos estar de fato na igreja, mas nós damos graças porque temos esse meio de chegar até a sua casa, de estar com você hoje e compartilharmos de uma palavra que é fiel, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que transforma a nossa vida, uma palavra que nos faz prosperar. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre um tema que veio ao meu coração, que é sobre como nos mantermos firmes em meio à tempestade, em meio ao caos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pegue sua Bíblia na sua casa. Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Em seguida diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e ao mar, e disse: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Essa passagem ela vem muito a calhar com esse tema que nós estamos falando, que eu quero falar com vocês hoje, e também vem a calhar com o tempo que nós estamos passando, irmãos. Nós temos a palavra, nós temos a palavra de fé. Nós não devemos estar como o mundo está. Nós não devemos viver da maneira que o mundo vive. Naquele meio aquele caos, aquela situação difícil que eles se encontravam ali naquele barco, muitos daqueles discípulos poderiam estar pensando: e agora? Vamos perecer? E agora? Vamos morrer? O que vai acontecer conosco? Eles devem ter ficado preocupados. E interessante que lá embaixo, Jesus fala: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ele ficou admirado. Como vocês não têm fé? Porque se você for olhar, irmãos, nos versículos anteriores, Jesus tinha ensinado aqueles discípulos sobre fé. Ele tinha ensinado a eles, falado em parábolas sobre fé. Ele falou sobre a parábola do semeador. Ele explicou, chegou a explicar aquela parábola para eles. E Jesus esperava que eles tivessem uma atitude de fé, que eles mesmos tivessem a atitude de repreender aquele vento, de repreender de mudar aquela situação, né? Então, muitas das vezes no nosso cotidiano, na nossa vida, nós também nos encontramos em meio a algumas tempestades, algumas situações difíceis, e essas perguntas também vêm nas nossas mentes. Como será nosso futuro? E minha família, como é que vai ficar? E nessa situação toda que está se ocorrendo, como é que eu vou fazer? O que eu devo fazer para mim passar dessa fase que está sendo tão difícil? E a resposta, irmãos, ela está na palavra. Jesus, em Mateus 7, 24, ele ensina sobre a casa que é edificada sobre a rocha, né? E quando nós temos a certeza que a nossa casa, aonde nós estamos, né, em que lugar nós fomos inseridos no reino de Deus, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer situação, porque nós sabemos que nós jamais seremos abalados. Jamais nós iremos perecer, porque nós sabemos aonde nós estamos firmados, em que lugar nós colocamos a nossa casa. E isso é importante. É importante nós sabermos em que situação nós estamos, em que reino, em que lugar nós nos encontramos no reino. A palavra nos diz que nós estamos, eu gosto de falar sobre isso, a palavra diz que nós estamos assentados muito acima de todo principado, de toda potestade. Nós estamos acima, nós estamos com Cristo, nós estamos muito acima. E por diversas vezes, pelas situações que vêm contra nós, porque Jesus não nos deixou enganados, ele falou que no mundo nós iríamos passar por tribulações. Lá em João 16, 33, ele falou que nós teríamos aflições. Porém, nós que vamos decidir como nós vamos enfrentar essas tribulações. Nós que decidiremos qual será a nossa atitude em meio ao caos, em meio à situação difícil. Qual será o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer em meio a situações difíceis, em meio ao caos, em meio às intempéries que vêm na vida, né? Então, tudo dependerá da nossa atitude. Você sabe o que a águia ela faz quando sobrevém uma tempestade sobre ela? Ela abre suas asas, né? As suas potentes asas. E essas asas delas, ela pode atingir até 90 km por hora, irmãos. E ela pega essa força máxima e ela vai de contra a tempestade. Ela vai encarando a tempestade de frente. E ela sobe no mais alto.
e ela passa por cima dessa tempestade, e ela chega a uma zona de calmaria. Ela chega a um lugar calmo. E o que nós devemos fazer, irmãos, em meio à tempestade? Nós não devemos enfrentá-la. Nós devemos enfrentar o medo. Devemos encarar os problemas. Nós não podemos fugir, né? Quando acontecem as situações difíceis na nossa vida, nós não devemos nos esconder. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer você amedrontado. Ele quer você envergonhado. Ele quer que você se diminua, que você fique pequeno. Porque assim ele vai conseguir te colocar numa posição de domínio, que ele vai estar dominando sobre você. E não é assim que o Senhor quer que a gente tenha, não é essa atitude que Deus quer que a gente tenha, porque nós somos da fé, irmãos. E Deus quer que nós tenhamos as atitudes de fé. Deus quer que nós venhamos enfrentar os problemas. Por mais que as tribulações venham nos acometer, nós devemos encará-la. Nós devemos falar às tribulações, falar à montanha, falar às situações. Isso que é fé. A fé fala. A fé, ela tem uma voz, né? E para você encarar essas tempestades, se você se manter firme em meio às tempestades, você precisa ter atitude de fé. Eu estava analisando a história ali de Gideão, em Juízes, você pode acompanhar comigo. Lá em Juízes 6 e 7, nós podemos ver lá a história de Gideão. Ali aquele povo de Israel, a Bíblia começa falando ali que eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, né? E aconteceu que, como lá em Deuteronômio fala, né, que diante de nós tem a bênção e a maldição, irmãos. Sempre a gente tem uma escolha. E aquele povo estava fazendo o que era mal, ele estava escolhendo o caminho que não era o caminho que Deus tinha escolhido para eles. Não era o caminho bom, né? E a palavra diz que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, e os midianitas prevaleceram sobre eles ali, tendo domínio sobre eles. E aquelas pessoas se ficaram tão oprimidas, numa situação tão de opressão, uma situação tanta de pressão, que eles chegaram a fugir para as covas, para as montanhas, se escondendo ali em cavernas, porque a opressão contra eles era muito grande. Então, e cada vez que Israel vinha, semeava, vinha, plantava ali, aí aqueles midianitas vinham e tomava de tudo que eles faziam ali, destruíam tudo o que eles haviam feito. E chegou a um ponto, irmãos, de que eles ficou tão debilitado com a presença dos midianitas, até os amalequitas também oprimiram aquele povo, que eles rogaram a Deus, né, para que livrasse eles das mãos dos midianitas e trouxesse um alívio para eles ali. E houve um homem chamado Gideão, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram a história dele, que ele estava malhando o trigo no lagar, né? O lagar era o lugar de fazer vinho, de amassar as uvas ali. E ele estava fazendo aquilo ali, malhando o trigo ali no lagar, para despistar os midianitas, para que eles não viessem e lhe roubassem aquilo que ele estava produzindo. E Deus viu uma atitude de coragem dele, viu uma atitude de diferente nele, e o chamou. Chamou ele para que ele viesse livrar aquele povo das mãos dos midianitas e daqueles amalequitas também. E de pronto, ali ele teve medo, ele ficou meio assim receoso. Logo eu, que tenho um clã menor, o mais fraco, meu clã é o mais fraco ali, a minha
o meu povo é o menor, e o Senhor me escolheu, me chamou para livrar Israel. Eu não acredito. E o Senhor confirmou aquilo ali, Ele pediu provas do Senhor para que realmente, se fosse o Senhor, Ele pediu para que esperasse ali Ele no lugar, e Ele foi lá, fez algo para oferecer ao Senhor, um sacrifício, e o Senhor confirmou que Ele foi lá, produziu aquele sacrifício, e o Senhor veio e consumiu aquele sacrifício. E todos vocês sabem que Gideão, ele venceu aquele povo amalequita e aquele povo midianita, que a Bíblia fala que eram inúmeros soldados, inúmeras pessoas, era um povo muito grande. E ele venceu aquela batalha com apenas 300 homens, 300 soldados. E foi escolhido pelo Senhor, aquelas pessoas que estavam com ele. E o que eu quero trazer de exemplo com essa história de Gideão? Irmãos, muitas vezes as situações, elas vêm nos confrontar. O inimigo, ele quer às vezes nos submeter, quer nos subjugar embaixo dele. E se você não tiver uma atitude, uma palavra, se você não estiver firme naquilo que você convencido do que você é, se você não estiver cheio da palavra do Senhor, se você não estiver cheio dessa palavra, as situações elas só tendem a piorar. As situações elas só tendem a te esmorecer cada dia mais. E nós precisamos fazer como Gideão. Ele se levantou, ele creu, depois de todas as provas que o Senhor... E naquele contexto, irmãos, da antiga aliança, que ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, não. Ele não tinha essa palavra tão fácil quanto nós temos hoje, não. Naquele contexto ali, ele teve uma atitude de fé. Ele creu e ele foi e venceu com aqueles 300 homens ali. E eu posso citar outro exemplo também, que também me chama a atenção, um exemplo também de Josué, que se encontra também lá em Josué, capítulo 1. Moisés havia falecido, havia morrido, Fala que sucedeu depois da morte de Moisés. Josué, ele se encontrou numa situação também muito desfavorável, irmãos. Você imagina, você tem um líder que é o seu mentor, que está com você ali, te apoiando, te ajudando, te ensinando como prosseguir, como ir, e de repente esse líder, essa pessoa é tirado de você, e ele estava com um povo que era de dura serviço, e o Senhor falou para ele, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o Senhor veio e falou várias coisas com ele ali, trouxe uma palavra de ânimo para ele ali, e realmente Josué fez conforme o Senhor havia falado com ele. Então, irmãos, se nós a gente for olhar todas essas pessoas que figuram como heróis, como pessoas que fizeram a diferença, elas passaram por situações muito difíceis. Elas passaram por situações que qualquer um poderia esmorecer e não prosseguir. Mas uma atitude, uma atitude diferente fez com que hoje nós estejamos falando deles. Fez com que hoje nós estejamos pregando justamente o que eles fizeram. E nós, nessa medida que nós estamos numa situação de tempestade, num ambiente de dificuldade,
esse ambiente, ele serve para nos promover, irmãos. Ele não serve para nos colocar para cima. Porque se você tem uma atitude diferente, se você tem uma atitude diferente do que a maioria está fazendo, essa atitude pode fazer com que você avance, com que você cresça, com que você vença. E nós precisamos ter atitude de fé. Jesus, irmãos, antes de acontecer aquela tempestade, ali, Jesus, como eu já disse mesmo, Jesus já havia ensinado aqueles discípulos ali sobre fé, sobre atitude de fé. Fé é uma atitude, irmãos, né? E Jesus tinha entendimento sobre... você vê que quando Jesus se levantou, você vê que Jesus tinha entendimento sobre a autoridade. Porque ele estava com o Pai lá no Éden. Ele estava com o Pai lá na criação, né? Ele estava juntamente com o Pai. E quando ele estava ali, ele viu que Deus, né? Ele deu autoridade ao homem sobre a natureza, sobre as coisas que eram criadas. Ele deu autoridade para o homem. E quando aquela situação se levantou, quando o mar ficou revolto, quando tudo parecia um caos ali, o pessoal acordou, ele falou, opa, espera aí, isso aqui eu já sei. Como é que faz? Ele falou ao vento. Ele falou à tempestade. Porque ele tinha consciência de autoridade. A gente precisa considerar o que tem dentro de nós, irmãos. O que foi nos dado. A palavra de Deus diz, é isso que vos te dou autoridade, né? Dentro de nós, temos autoridade, temos algo poderoso, irmãos, que nós podemos destruir qualquer situação. Dentro de nós temos ferramentas, né? Ferramentas que funcionam, ferramentas que nos fazem ir além, avançar, que nos fazem sair de uma zona totalmente desfavorável e fazer como a águia faz, estar no mais alto do monte, no mais alto por cima das tempestades, né? Isso é para aqueles que têm fé, para aqueles que vivem a palavra da fé, né? E Jesus esperava que aqueles discípulos exercessem o domínio, exercessem esse domínio que Deus havia dado para eles. Jesus esperava que eles andassem em fé, que eles falassem aquela tempestade, que eles acalmassem aquele vento, né? E eu vejo nós como um jato. Vou dar um exemplo assim meio, né? Nós somos como um jato ultrassônico, né? Uma potência muito grande nós somos. E, irmãos, nós não podemos estar dependendo somente daquele carrinho que empurra, né, o avião. Porque aquele carrinho, ele te conduz, ele te ajuda, ele te mostra, ele te coloca no lugar, né? Mas nós precisamos alcançar voos. Nós precisamos crescer, avançar, né? Porque muitas vezes, muitas vozes vêm à nossa cabeça. Muitas coisas vêm querendo nos parar, vêm falar sobre nós. Coisas que não é da nossa natureza. Mas se você tem uma palavra dentro de você, uma palavra, né, você consegue sobressair sobre toda e qualquer situação. E você pode acelerar ao ponto de romper a barreira do som. E um brado de dentro de você ecoará tão forte. Não sei se os irmãos já tiveram o prazer de ver um jato, né, quebrando uma barreira do som. É um estrondo muito grande. Chega a quebrar vidraças, que estiver próximo.
é um som muito poderoso. E isso eu trago como um sentido figurado para nós, irmãos. Vamos acelerar ao ponto que esse brado, eu não sei onde você se encontra, eu não sei como que é a situação que você está se enfrentando, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas há um brado dentro de você, há um poder tão grande dentro de você. O motor que está dentro de você, que foi colocado dentro de você, é poderoso, irmão. Não teco-teco, não. É algo poderoso, muito potente, que você pode acelerar, que você pode voar com toda a sua força, ao ponto de explodir, que nenhuma voz que não seja a de Deus, que não seja aquela voz que te coloca para cima, vai ser ouvida. Somente a voz que vem do alto, a voz que vem de Deus, essa voz que fará você prosperar, essa voz que fará você avançar. Lá em Tiago, capítulo 1, os irmãos podem abrir lá, versículo 2, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Tiago, ele sabia o que era o espírito da fé, irmãos. Ele falava: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança, irmãos, ela precisa ter ação completa. A Bíblia fala aqui no 4. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Então nós devemos ter motivo de grande alegria. Nós devemos nos alegrar pelo fato de passar por aflições, por passarmos por situações desfavoráveis. Porque você fala: eu vou me apegar em Deus, eu vou pegar essa palavra, eu vou me firmar nessa palavra que eu tenho ouvido, nessa palavra que tem sido pregada, nessa palavra que é da fé. E eu vou destruir essa situação, eu vou vencer essa situação. Essa situação não é maior do que o meu Senhor, não é maior do que meu Deus. Eu tenho algo dentro de mim poderoso, que pode destruir qualquer situação, que pode me fazer ir além. E se a montanha ficar diante de mim, eu mando ela sair de cima de mim, na minha frente. E se ela não sair, eu passo por cima dela. Mas eu vou vencer. Eu já venci. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência que é motivo de alegria, irmãos. É até contrário ao que o mundo prega. É até contrário ao que nós ouvimos por aí. Porque se hoje, meu irmão, você pegar e ligar a televisão, só é o caos, só é notícia ruim, só é coisa ruim, só é coisa que não vale a pena estar nos expondo. Mas se você pegar a tua palavra, ou se você pegar a sua Bíblia na sua casa agora, e começar a estudar sobre o caráter do seu Pai, do que ele já fez por você, se você pegar a palavra de Deus e começar ali, esmiuçar a vida de Jesus, como que foi a vida dele aqui nessa terra. E a palavra fala para a gente ser imitador de Jesus como filhos amados. Né? E como que Jesus agia em meio a cada situação. Né? Em meio a essa tempestade, ele falou: se aquiete. Saiu algo da boca dele. Saiu algo da boca dele. Em meio a uma tribulação tão grande, ele se aquiete, falou para o vento: acalme-se o mar. E houve bonança. E aqueles discípulos, eles ficaram assim: rapaz, quem é este?
que o vento lhe obedece, que as águas, a situação obedece a ele. Jesus tinha consciência do reino, irmãos. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência do propósito dele aqui na terra. Ele sabia do que ele tinha dentro dele, né? Isso que nós precisamos ter, a consciência, irmãos. Nós precisamos ter a consciência do que nós somos em Cristo, do que nós temos em Cristo, né? Nós precisamos saber que nós vivemos uma vida, igual a palavra diz, de fé em fé, de glória em glória. Nós fomos criados para evoluir, irmãos. Para evoluir. Nós não fomos chamados para estar olhando para trás. Deus nos chama para correr uma carreira que está proposta. Como é que está a sua carreira? Como é que está? Eu gosto da época de Olimpíada. Eu creio que muitos de vocês também gostam. Você vê aquelas pessoas, aqueles atletas, né, que se preparam 3, 4, 5 anos para chegar ali, como é o caso da corrida de 100 metros, em 10 segundos, em 9 segundos, né, ou menos, é o tempo dele de mostrar aquilo que ele se preparou tanto tempo, né? E você pode observar que aquela pessoa ele tem um foco, né? Aqueles atletas, aquelas pessoas que estão disputando aquelas Olimpíadas, que estão disputando aquela corrida ali, ele tem um foco, ele não olha para um lado nem para o outro, ele só olha, mira o alvo e dispara e vai em direção àquilo. E Deus, a palavra nos chama para sermos igual aquelas pessoas, disciplinados, com foco. Porque o inimigo ele faz como se tivesse esse óculos aqui, irmãos. Vou usar essa. Ele vai, e vamos supor que esse óculos vai me deixar cego. Ele vai e coloca esse óculos. E se você não tem um foco, você não vai saber que isso está te atrapalhando, né? Você não sabe que aquilo que o inimigo colocou na sua frente ali, uma distração, ela está te atrapalhando, está tirando o seu foco. Mas quando você é disciplinado, quando você tem a palavra de Deus, quando você entende, você tira tudo que não agrada ao Senhor, tudo que venha tirar seu foco. Fala, não, isso aqui está tirando meu foco da palavra. Isso aqui está tirando o meu foco de quem eu sou. E essa tempestade que está se levantando, isso, ela não é maior do que meu Deus. E isso aqui que está me atrapalhando a voar como a águia, a crescer, a vencer essa situação, né? E nós temos, eu continuando essa questão da disciplina, irmãos, da carreira, nós temos uma carreira para correr, irmãos. Nós não podemos estar, como a palavra diz, como meninos ainda. Nós já temos recebido muita palavra, muito ensinamento tem sido nos dados, irmãos, para que nós venhamos desejar, né, um alimento mais sólido. Porque eu iniciei essa ministração falando como nos mantermos firmes em meio a essa tempestade. E para nós nos mantermos firmes em meio à tempestade, nós precisamos ter essa consciência de que nós não somos mais meninos, nós não temos, nós temos já a palavra que é ao nosso favor, nós temos tudo dentro de nós para nós vencermos, irmãos. Nós temos a capacidade vinda de Deus. E não é uma situação que vai nos parar. Não é uma situação que vai nos fazer regredir. Outra certa feita, Jesus também estava
né? E ali, dessa outra vez, agora que aconteceu, os discípulos estavam sozinhos no barco. E Jesus ele tinha se retirado, né, por causa da multidão, e ele veio andando sobre o mar, né? E naquele momento também o mar já estava agitado, a tempestade também estava batendo contra o barco, e os discípulos também tinham uma nova oportunidade de agir em fé, né? E quando eles viram Jesus, eles ficaram até atemorizados, pensando que era ali um fantasma. E essas situações que ocorreram na palavra de Deus, na Bíblia ali, ela nos mostra, irmãos, que nós devemos ter elas são exemplos de como nós devemos agir, né? Temos que ter uma atitude diferente da que eles tiveram, né? Eu passei por uma situação também de tempestade, né, de situação difícil na minha vida, e eu sempre me mantive muito otimista ali no meu trabalho, e eu era muito criticado às vezes, porque às vezes se incomoda as pessoas, né? Você falar sempre positivo, ter uma perspectiva boa, porque você tem a palavra. Isso é natural para nós, né, irmãos, que temos a palavra de Deus, porque a palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores, né? Então, havia uma situação se levantando ali, que muitos falavam, vai acontecer isso, vai haver um desemprego, vai acontecer isso, aquilo, outro. E eu me mantinha firme, falava, não vai, eu não sei que essa situação aí não vai se levantar, e se levantar, eu estou esperando promoção e aumento na minha vida. Eu espero que o melhor, né? E esse colega meu estava conversando com ele lá, e ele falando, eu sou muito realista, eu gosto de olhar as coisas pelo lado do que o que está me mostrando na minha frente, né, o quadro. E eu falei, pois eu sei que a palavra me garante que eu sou mais do que vencedores, que eu obterei sucesso. E aconteceu que o pior veio ocorrer. E algumas pessoas foram demitidas ali, e eu também estava nesse meio dessas pessoas ali. E diferente da atitude das outras pessoas que estavam comigo, outros eles ficaram ali muito tristes, outros muito cabisbaixos. Quando eu soube da notícia, eu comecei a sorrir, mas da gargalhada mesmo, irmão. Da gargalhada mesmo. Eu comecei a sorrir, fiquei muito alegre. Aí o rapaz lá que trabalhava comigo falou, como é que você está de brincadeira comigo? Você está sorrindo, a gente está numa situação tão desfavorável, e você está sorrindo. Aí eu falei para ele, rapaz, se está acontecendo isso comigo, é porque promoção está chegando na minha vida. Para mim ser promovido, eu não posso ficar me apegando às coisas que eu tenho, não. Eu tenho que crer em Deus para que as coisas venham ocorrer na minha vida, né? Eu tenho que aceitar o propósito e o plano de Deus para a minha vida. E eu creio assim, irmãos, não se apegue a nada neste mundo, não. Nós sabemos em quem temos crido, né? Para que a promoção, o aumento chegue na sua vida, você às vezes tem que desapegar de algumas coisas. Porque tem coisas que é tão valorosas para nós, tem coisas que a gente não quer tirar a mão, né? Mas Deus quer te dar uma coisa muito maior. Deus quer te promover, Ele quer te colocar acima, quer te colocar numa situação muito maior, muito melhor, né? E às vezes você está ali orando, crendo, declarando a palavra para ficar
naquela coisa que Deus já não te quer mais ali, não quer que você fique com aquilo ali, mas às vezes você fica segurando, né? Quer ficar com aquilo ali toda a vida, né? E ocorre que você está atrapalhando, né? O favor e a graça de Deus na sua vida. Você está atrapalhando o fluir de Deus na sua vida. E você não pode ficar se apegando a essas determinadas coisas. Entendeu, irmãos? Eu trago isso como exemplo, porque na realidade, irmãos, como eu disse, o dia mau ele chega na nossa vida. Igual eu falei anteriormente, Jesus não nos deixou enganados, né? Nós teremos aflições, né? Teremos situações difíceis. Mas o que vai importar, do começo ao fim dessa ministração eu tenho falado, o que vai importar é a nossa atitude. Nossa atitude em meio à situação desfavorável. O que você tem falado, o que você tem declarado, o que sua casa está firmada na rocha, as coisas que você tem construído na sua vida, você tem pedido orientação ao Senhor, você tem seguido ao que o Espírito Santo tem falado com você, você tem seguido na risca as coisas que acontecem na sua vida pela palavra, se pautando pela palavra, andando no trilho da palavra, né? Isso é construir a casa sobre a rocha. Isso é colocar a sua vida nos trilhos, né? É seguir a direção do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a tribulação ela vai ficar leve e momentânea na sua vida. Leve e momentânea. E ainda produz peso de glória. Desculpe, eu até me exaltei aqui. Ela até produz peso de glória para você. A tribulação vai nos promover. Ela vai nos elevar, ela vai nos colocar para cima. A pressão vai nos fazer subir. Nós temos que usar isso. Em meio a essa situação toda, irmãos, de isolamento, de situação de coisa, o que nós precisamos fazer, irmãos? Isso é uma oportunidade para mim crescer. Eu vou fazer um curso online. Eu não sei falar inglês, vou aprender. Eu vou fazer um curso de profissionalizante. Eu vou aprender a tocar um instrumento. Porque, meu irmão, hoje nós temos ferramentas tão boas, né, na internet, que você pode crescer, você pode melhorar. Eu perdi meu emprego, não sei o quê. Meu irmão, olha ao seu redor. Veja que você tem uma oportunidade. Veja que você tem algo que você pode fazer de diferente, que vai te elevar, que vai te fazer crescer, que vai te fazer subir, meu irmão. Aproveite. Peça orientação ao Espírito Santo. Continue. Marche em frente. Não pare. Não diminua o passo. Não fique parado, paralisado. Avance. Avance em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Entendeu? Não fique parado olhando notícias ruins. Não fique parado vendo o que está acontecendo no seu vizinho, ao redor. Avance, olhe para a palavra, meu irmão. Se você for olhar aquelas pessoas que estão hoje na galeria da fé, ali no livro de Hebreus, quais foram as atitudes daquelas pessoas? Se essa palavra chegou até você, chegou até a mim, foi porque aquelas pessoas elas não pararam em meio a situações desfavoráveis. Teve muita gente, irmãos, que teve o corpo queimado, foi dilacerado, mas ela não parou. A vida dela fez com que nós tivéssemos hoje acesso a essa palavra. Que a graça veio e nos alcançou. Essa palavra veio e nos alcançou através dessas pessoas. E a história mais para frente está esperando o seu nome, irmão. Está esperando, irmão fulano de tal. Ele passou por uma situação tão desfavorável na vida dele. Mas a atitude dele
em meio àquele caos, em meio àquela situação, fez com que ele vencesse. Olha onde foi que a família dele está. Olha como foi que aquela igreja está. Olha o fruto que produziu na vida daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, meu irmão, não pare, não desista. Não desista. Não desista, irmãos. Muitas pessoas, em meio a essa situação que nós estamos passando, elas desistiram. Muitas pessoas. Mas se você estiver ouvindo, se você estiver tendo acesso a essa ministração, eu quero te falar. Aquilo que está dentro de você está aí. Né? Ela está aí adormecida. Aquilo que foi colocado dentro de você está aí adormecido. Mas começa a soprar, começa a fazer com que essa brasa viva seja acesa. Faça com que isso que está dentro de você ferva, irmãos. Ferva. Comece a melhorar o foco. Comece a avançar. Comece a ser diligente. Comece a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a fazer. Comece a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não pare, não pare. Essa é a vontade do inimigo, te paralisar. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. A vontade de Deus é que você viva uma vida em abundância. É muito bom, meu irmão, falar sobre a palavra de Deus. Você vê como Deus é exagerado nessa questão de abundância, na questão de riqueza, essa questão de ser bom, né? A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele entregou o próprio filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar, para que hoje você tenha vida. Vida, e vida em abundância, irmãos. E vida em abundância. No momento que você paralisa, no momento que você para, por causa de uma situação que se levantou, você está jogando tudo isso fora. Você está falando, não reconhece aquilo que foi feito para você. Cura foi disponibilizado para você. Salvação foi disponibilizada para você. Uma nova vida foi disponibilizada para você. As algemas foram quebradas. A cédula que era contra você, ele foi lá, pagou e expôs. Ele derrotou o inimigo e expôs publicamente. Publicamente. Hoje o inimigo tem uma falsa, ele traz uma falsa vitória. Ele traz uma falsa situação. E se você não sabe disso, se você não tem essa informação de que ele é mentiroso, a maior arma dele é a mentira, irmãos. A maior arma da mentira. E nunca mudou. Ele vem dizendo coisas, mas quando você sabe o que Jesus fez por você, quando você sabe o que foi feito por você, ele não pode com você. Ele não pode. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Por isso que nós não tem tempestade, não tem situação, não tem caos, não tem nada que pode nos parar. Nada pode nos parar. Eu creio que mesmo que se você estiver numa situação agora de enfermidade, se você estiver numa situação de enfermidade, nós estamos encerrando a ministração, tem poucos minutos. Mesmo se você estiver numa situação de enfermidade, eu te falo, a palavra diz que ele levou, antes ele vem falando assim, certamente ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas pisaduras, tudo que ele sofreu ali, nós já fomos sarados, irmãos. Receba isso. Qual a chave para receber uma cura? É reconhecer isso. Reconhecer que Jesus já levou. Já levou. Eu não preciso carregar doença. Eu não preciso carregar enfermidade. Nenhuma doença que se levantar é maior do que esse nome que foi dado a nós nos céus e na terra.
nem nada é maior do que o nome de Jesus, o nome que foi nos dado. Então se fortaleça nessa palavra, se levante em fé. Não sei onde você está, se você está num ambiente que não tem como você fazer uma oração agora, se levantar, declarar a palavra. Fale com você mesmo, irmãos, fale em espírito e declare a palavra: eu sou curado. Jesus já levou sobre si a essa enfermidade, já levou sobre si toda e qualquer enfermidade. Eu sou suprido, eu tenho em abundância. Nenhuma situação pode me fazer perecer, porque Ele venceu por mim. Eu tenho Ele em mim. A minha vida é a própria vida dele aqui na terra. Eu sou a extensão de Deus aqui na terra. Eu sou abençoador. Aleluia. Amém, irmãos.